Nós queremos agradecer muito, vou deixar de frente para eles, agradecer muito aos pais, e eu de forma proposital hoje, até mesmo para dar à criançada do nosso projeto uma visão do que é o musical de Páscoa. E eu já fiz um desafio para o Antônio José. Em dezembro eu quero ver as crianças do projeto inseridas no musical de Natal com toda a igreja. Eu acredito que vocês prestaram bem atenção na história das 3 árvores. Cada árvore ela tinha um sonho, e o sonho de cada árvore era algo que estava no coração de cada uma delas. Mas como foi falado aqui, é uma história. A árvore não sonha, a árvore não pensa de acordo com como nós pensamos, mas a árvore é um ser vivo, não é verdade? E uma árvore queria ser um baú e guardar tesouros, riquezas. Uma outra árvore queria ser uma grande embarcação para carregar reis, pessoas importantes. E uma terceira árvore, o sonho dela era ficar ali onde ela estava, naquela montanha, de maneira que as pessoas, ao olharem para ela, lembrassem de Deus. A moral dessa história é que Deus concretizou o sonho dessas árvores, mas de um jeito que elas não esperavam. Aquilo que parecia frustração no primeiro momento se tornou em uma realidade lá na frente, porque aquela árvore que sonhava em ser um baú se transformou numa manjedoura, e o maior tesouro da face da terra dormiu naquela manjedoura que é Jesus. A segunda árvore queria ser uma grande embarcação, carregar reis, rainhas, pessoas importantes, mas se transformou em um simples barco que no momento de tempestade abrigou Jesus. A terceira árvore queria ficar plantada naquele monte, mas ela virou vigas e foi transformada numa cruz, e depois ela entendeu que Jesus estava ali. O meu sermão não vai girar em torno dessa história. O meu sermão vai girar em torno da história de Noé. E o que essa história de Noé tem a ver com essa história, tudo a ver. Porque eu quero falar, nesse meu sermão, sobre um projeto que Deus colocou no coração de Noé. E eu quero falar também sobre um projeto que foi frustrado por uma intervenção de Deus. Eu quero falar para você nessa noite que todo projeto humano, fora da vontade de Deus, ele vai sofrer uma intervenção divina. Porque para o teu bem, por te amar tanto, Deus é capaz de frustrar um projeto humano fora da vontade de Deus, para te preservar e para te mostrar lá na frente que o plano dele é maior e é melhor. Todo projeto humano fora da vontade de Deus será frustrado. E quando Deus ele dá um projeto, ele dá na medida exata. Engenheiros navais afirmam que as medidas da Arca de Noé foram medidas que proporcionou àquela embarcação uma grande estabilidade e uma grande segurança, capaz de suportar as maiores tempestades que poderiam existir naquela época. Quero falar para você que veio aqui nessa noite que os planos de Deus sempre são os melhores. E se Deus tiver que frustrar um projeto humano fora da vontade dele, ele vai frustrar. Porque Deus ele sempre tem o melhor e quer o melhor para cada um de nós. O livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 6, fala sobre a corrupção da humanidade. Fala do momento da história onde Deus olhou para a humanidade e não encontrou ali motivo de alegria. A corrupção era geral dentro do gênero humano.
No verso de número 5 do capítulo 6, Deus vai falar que ele viu a maldade do homem, e a maldade se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de coração era somente mal e continuamente. Deus olhou para a humanidade e ele percebeu que o que estava no coração do homem era algo ruim e era algo contínuo, algo que não mudava, era dia após dia, e a maldade estava implantada no coração do homem. O sonho de Deus sempre foi restaurar a criação e a criatura. Então Deus ele sai a procurar pela terra. O verso 6 diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Isso não quer dizer que Deus estava arrependido no sentido como nós nos arrependemos. A Bíblia significa isso, que Deus estava tremendamente triste em ver a criatura criada por ele em imagem e semelhança, mergulhada na lavação do pecado, na imoralidade. Aquilo entristeceu o coração de Deus, ao ponto de Deus se afastar do homem. Deus ele se arrependeu de ter criado o homem naquele momento. No verso de número 8, é Deus olhando para baixo, Deus olhando para a terra. E Deus encontrou ali um homem que ele achou graça aos seus olhos. Noé era um homem justo, Noé era um homem perfeito em suas gerações. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E esse homem, ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E esses filhos foram criados debaixo da direção desse homem. Quero falar para você, pai e mãe, que trouxe o seu filho aqui. Aos olhos de Deus, você tem que ser uma pessoa justa. Aos olhos de Deus, você tem que ser uma pessoa reta. Aos olhos de Deus, você tem que andar com Ele, para que os seus filhos possam olhar para você e poder falar: eu quero ser igual meu pai, eu quero ser igual minha mãe, porque o meu pai e a minha mãe são pessoas justas diante de Deus e diante dos homens. Eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho da minha mãe, eu quero ser iguais a eles. A Bíblia diz que esse homem, ele se preocupava com a família, ele se preocupava com seus filhos. Verso 11 diz que a terra estava corrompida, havia violência. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Verso 13: porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faça para ti, Noé, uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca e colocará betume por dentro e por fora. E Deus dá as medidas exatas. Então Noé, ele começa a construir uma arca. Até aquele momento a humanidade nunca tinha visto cair uma gota de água do céu. A humanidade daquela época não se alimentava de carne, mas de vegetais. A humanidade nunca viu a chuva cair do céu. E Deus manda Noé construir uma arca que tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, 30 metros de largura, 15 metros de altura, com 3 andares, com 8.900 metros quadrados. Era uma arca que os engenheiros navais dizem: olha, é uma arca do tamanho do Titanic. Só que quando a arca é construída de acordo com o projeto de Deus, ela não afunda, porque todo projeto fora da vontade de Deus, ele afunda, como o Titanic afundou, quando o engenheiro disse: olha, nem Deus é capaz de afundar essa embarcação. Meu irmão, consagre o teu projeto ao Senhor, que ele vai ter sucesso. Consagre a tua família ao Senhor, e tu prosperarás, e verás a glória de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. Porque Deus se afastou da humanidade pelos seus atos imorais. Interessante que foi uma mudança de caráter e de propósito. Às vezes Deus ele se afasta aos olhos do homem porque ele tem propósitos, mas Deus ele ainda assim controla a nossa vida. Quando o homem se afasta de Deus por causa do pecado, irmãos,
Deus ele muda a relação de comunhão para uma relação de repreensão. Quando o homem se afasta de Deus por causa do pecado, Deus ele muda a maneira de se relacionar com o homem. Deus deixa de se relacionar em forma de comunhão para uma relação de repreensão. Quando o povo na época de Noé se afastou de Deus, Deus ele se afastou de uma atitude de comunhão para uma atitude de repreensão, mas Deus viu Noé ali. Amado, mas louvo a Deus, porque quando o homem se afasta do pecado e se volta para Deus, Deus restabelece essa relação de comunhão. Verso 8: Deus achou graça ao olhar para Noé. Deus ele quer olhar para mim e para você e achar graça hoje. Deus ele quer olhar para mim e para você e ver em nós pessoas justas. Em primeiro lugar, guarde essa lembrança dessa mensagem. Mesmo que as coisas pareçam confusas na sua vida, Deus estabelece uma aliança com você e sua família. Repita comigo: mesmo que as coisas pareçam confusas na minha vida, Deus deseja estabelecer uma aliança comigo e a minha família. Deus, ele nessa noite, ele está disposto. Mesmo que venha uma tempestade pela frente, não importa a circunstância, não importa se as coisas na tua vida e na tua família e na tua cabeça pareçam confusas, independentemente, Deus ele quer estabelecer uma aliança com você e a sua família. É o que eu leio no verso de número 9, do capítulo 9. Assim que terminou o dilúvio, assim que as águas baixaram, capítulo 9 de Gênesis vai dizer que Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Deus estava naquele exato momento, queridos, estabelecendo com Noé uma aliança perpétua, e uma promessa que o mundo nunca mais passaria por aquilo que eles passaram. E Deus ele estabeleceu uma aliança. Deus fez um pacto com Noé e a sua família. Noé tinha 600 anos naquela época, e a ordem que Deus deu a Noé e os seus filhos era que eles fossem fecundos, ou seja, vocês têm uma missão: repovoar a terra. Repovoar a terra, Noé. É com a sua família que a história vai começar tudo de novo. No verso 2 do capítulo 9, Deus deu a Noé e a sua família autoridade. Deus está te devolvendo, chefe de família, nessa noite, em nome de Jesus. Se você atentar para a voz do Senhor teu Deus, Deus ele vai te dar autoridade para administrar a sua casa. Ei, mulher de Deus, se você atentar para a voz do Senhor teu Deus, Deus vai te dar autoridade. A autoridade que foi perdida por causa do pecado e do afastamento da aliança com Deus. Deus ele quer restabelecer um relacionamento de comunhão e não mais de repreensão. Ele quer botar um ponto final na repreensão e ele quer ter comunhão contigo. As pessoas perderam a autoridade dos seus filhos. Quando os pais não têm mais o controle e o domínio na sua própria carne, da sua própria casa, Deus ele promete no versículo 2: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal. Olha, não tenha medo dos animais, porque eles vão te respeitar. Tem gente que o cachorro nem mais respeita dentro de casa. Perdeu o respeito até dos animais. Mas a Bíblia fala aqui que até os animais iriam se submeter a Noé e a sua família. Deus ele dá liberdade a Noé e a sua família para comer de tudo que a terra produzisse. No verso 3: tudo quanto se move, tudo que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Olha, Noé, você não vai passar mais necessidade se você um dia passou, porque eu vou conceder tudo isso que a terra produz para a tua família. Deus ele quer te sustentar, meu irmão. Deus ele quer dar o pão nosso de cada dia na tua mesa. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que abre porta onde não há porta.
Para Noé, no passado vocês só comiam erva verdes, mas agora você vai comer também dos animais, você vai comer carne, Noé, porque eu estabeleço uma aliança com você e todos os descendentes. Versículo 9 do capítulo 9 é promessa para os nossos filhos, irmãos, é promessa para os seus filhos, é promessa para a tua casa. Quando a gente estabelece uma aliança com Deus, Deus estabelece uma aliança com os nossos filhos. Ele promete guardar, protegê-lo e guiá-los pelos seus santos e retos caminhos. Verso 9: e eu, diz o Senhor, eis que estabeleço a minha aliança convosco, preste atenção, e com a vossa descendência depois de vós. Não tem esse negócio de maldição hereditária, não tem isso, aquilo da desgraça que se repete. É Deus colocando o ponto final, é Deus reescrevendo a tua história, querido, para você e a tua descendência. Mas isso é para quem crê, isso é para quem crê. Interessante, irmãos, que o foco dessa história não é no dilúvio, o foco dessa história é Noé. O foco não são os seus problemas, o foco não são as suas crises existenciais, o foco é você que Deus está de olho, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer transformar. Você é a pessoa na qual Deus vai operar um milagre. Repita comigo assim: mesmo que as coisas pareçam confusas na minha vida, eu não vou me envolver com aquilo que eu não conheço. Tem muita gente quando está confuso na vida, se envolve com tanta gente, com tantas coisas que ele não conhece, se lança no mundo do desconhecido em busca de respostas e soluções de problemas que permeiam e circulam a família. Embora Noé cuidasse do campo, embora Noé fosse um agricultor, ele não conhecia o poder do álcool, ele não conhecia o poder que o vinho tinha sobre a vida dele. Como tem jovens que não conhecem o poder de destruição das drogas, como tem jovens que não conhecem o poder de destruição que o álcool produz, como tem jovens que não conhecem o poder de destruição que o sexo fora do casamento tem, como tem adultos que não conhecem o poder de destruição que a pornografia tem, que o adultério tem, que a mentira tem, que o pecado tem. Meu irmão, mesmo que as coisas na sua vida estejam confusas, nunca se envolva com aquilo que você não conhece. Não sei se Noé estava feliz por ter terminado o dilúvio, não sei se Noé queria comemorar, mas a Bíblia diz que Noé bebeu além do que ele poderia beber. Embora o vinho faça parte da cultura judaica, Noé talvez nunca tinha provado vinho. A Bíblia diz no capítulo 9, a partir do verso 20: e começou Noé a ser lavrador. E começou a Noé, ele estava começando, ele não tinha ainda entendimento daquilo que ele estava começando. E como tem gente que está começando uma vida profissional, uma carreira profissional, como tem gente que está começando a vida na faculdade, como tem gente que está começando a própria vida e ainda desconhece tantas coisas, e se envolve com tanta gente, com tantas coisas desconhecidas, que no início parece não ter nada a ver. Pastor, eu sei controlar, está tudo dominado, pastor, eu sei o que eu faço. Então Noé decidiu plantar uma vinha. Ele decidiu plantar uma vinha. E ele bebeu do vinho, e bebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. De acordo com a cultura judaica, não era comum o filho ver a nudez do seu pai. Era uma desonra para o pai o filho ver a nudez do próprio pai. Então o filho de Noé, chamado Cão, pai de Canaã, viu a nudez do seu próprio pai
e saiu correndo para contar aos outros irmãos, talvez numa atitude de deboche ou de brincadeira. Quero falar para você, filho, não importa quem é o seu pai, não importa o que seu pai faz, o que seu pai fez, honre o teu pai, porque honrar pai e mãe atrai as bênçãos de Deus. Cão não honrou o seu pai, ele não honrou o pai como deveria honrá-lo, ele zombou do pai, foi falta de respeito. Cão não pecou pela falta de pudor, mas por quebrar o costume que protegia a fonte de fertilidade, que exigia segredo. Interessante que você olha a partir do versículo 23, a atitude dos outros irmãos, sem Jafé, ao perceber que seu pai estava embriagado, ao perceber que seu pai tinha sido humilhado pelo seu próprio irmão. Esses dois filhos que foram abençoados pelo pai e foram abençoados por Deus, porque quando a gente honra os nossos pais, nós somos abençoados. Nós somos abençoados por Deus. E esses dois jovens andaram de costas, pegaram uma capa, cobriu o seu pai, sem ver a nudez do pai. Eles honraram o pai. Meu irmão, não importa o que os nossos pais fizeram no passado, eu tenho que honrar em todas as circunstâncias. E ele volta agora com o rosto desviado, cobriram. A Bíblia diz no versículo 25, e disse: maldito seja Canaã, maldito seja Cão, por ter humilhado o seu próprio pai, envergonhado o próprio pai. Só que a Bíblia fala que Sem e Jafé foram abençoados, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Deus alargue a Jafé, abençoe a vida de Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e seja o seu irmão Cão como servo. Olha que coisa! Aquele que não honrou o pai se tornou servo dos próprios irmãos, e os irmãos que honraram o pai prosperaram. Sabe por que muitos projetos estão sendo frustrados? Porque Deus está entrando com intervenção, porque tem filhos que não estão honrando seus pais. Enquanto os filhos não honraram seus pais como merecem ser honrados, todos os projetos vão ser frustrados. Todos os projetos serão frustrados. É a palavra do Senhor quem diz isso. Bendito seja Sem, bendito seja Jafé, que o Senhor alargue a sua tenda e que Cão seja servo dos seus irmãos. É comum nós encontrarmos algumas famílias que têm mais de um irmãos, alguns irmãos questionarem os sucessos de outros irmãos, mas não conseguem enxergar a atitude de servo desses irmãos. Repita comigo assim, se você puder e quiser: mesmo que as coisas pareçam confusas na minha vida, eu não vou permitir que as circunstâncias me influenciem. Não importa se as coisas estão fáceis ou não na sua vida, o que importa nessa noite é que você não vai permitir que as circunstâncias te influenciem. Quando a gente olha para os descendentes de Noé, do capítulo 10 ao capítulo 11, 3 gerações se passaram. Vai aparecer um bisneto de Noé chamado Nimrod. Nimrod, ele foi o fundador da Babilônia, que se tornou um grande império. Nimrod se tornou especialista em guerras. E a história do dilúvio foi passando de geração a geração. Era comum os povos pagãos naquela época construírem edificações nas montanhas. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 11, e diz, no versículo 3,
E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O bisneto de Noé, Nimrod, agora ele lidera um povo, e decidem então, por não existir pedra na região, decidem construir tijolos. E ele usa betume como argamassa. E começa a construir uma torre chamada Zigurate. E naquela época, os antigos acreditavam que da terra ao céu era aproximadamente uma distância de 2.000 metros. Então eles decidiram construir uma torre de 2.000 metros. Uma torre que tocasse no céu, para que o nome deles fosse lembrado para sempre. Esse homem, ele liderou e influenciou um grupo de pessoas para construir uma torre que tocasse no céu. Nimrod, ele liderou um povo que aprendeu a tomar decisões fora da vontade de Deus. Cuidado, querido, que você pode ser influenciado por pessoas que podem te levar a tomar decisões fora da vontade de Deus. Pessoas que, de uma forma figurada, vão te ensinar a construir torres. Torre no sentido de segurança e de fama, porque eles acreditavam que os seus nomes seriam lembrados para sempre. Porque não existe fama e segurança longe da vontade de Deus. Só existe segurança e sucesso profissional, ministerial e pessoal quando está no centro da vontade de Deus. Porque todo empreendimento humano é em vão quando Deus não está na frente. Não havia pedra. Vamos construir a torre de tijolos, de barro. Vamos usar asfalto como argamassa. Repita comigo assim: Deus não está inativo. Embora os homens tentem construir torres diante dos nossos olhos em busca de fome e segurança, Deus não está inativo. Deus não estava inativo. Deus estava acompanhando. Deus estava observando cada passo de Nimrod e o povo. Quero falar para você, querido, que está aqui nessa noite. Se você iniciou um projeto fora da vontade de Deus, saiba de uma coisa: Deus não está inativo. A qualquer momento Deus pode parar essa obra. A qualquer momento Deus ele pode derrubar essa torre. Não tem como se esconder dentro da torre, porque segurança só no centro da vontade de Deus. Sucesso só no centro da vontade de Deus. Havia um desejo construtivo do paganismo em construir algo na direção de Deus, uma torre. Mas Deus não estava inativo. Amado, aprenda isso. Eu aprendi isso. O homem não foi criado para viver independentemente de Deus. Nós fomos criados para viver totalmente dependentes de Deus. Os homens estavam unidos entre si, mas não tinham comunicação com Deus. Não importa a quantidade de pessoas na sua rede de amigos. Não importa se a tua network é uma rede influente de amizade. Mas se você não estiver em comunicação com Deus, todo o teu círculo de amizade é em vão, meu irmão. Por mais que você entenda que as pessoas possam influenciar para te beneficiar, mas se não existir uma comunicação com Deus, toda rede de amizade é em vão. Não adianta você ter uma network muito forte, porque é melhor e mais forte rede de amizade é com todo poderoso. Repita comigo essa frase: Deus não permite ser ignorado. Se existe uma coisa que Deus não permite, é ser ignorado.
Deus ele não permite ser ignorado. Deus ele mostrou para aquele povo lá de Nimrod que aquela unidade, que aquela harmonia que existia entre eles era superficial, sem Deus estando presente. Qualquer ajuntamento de pessoas para um propósito se torna superficial e inútil se Deus não estiver no negócio. Você está entendendo, querido? Todo projeto humano fora da vontade de Deus não vai à frente. Porque naquele exato momento, irmãos, quando Deus percebeu a intenção do povo, Deus ele entrou com uma intervenção. Repita comigo assim, se você assim desejar. Existem projetos humanos que precisam ser abandonados. O medo do ser humano tem levado o ser humano a construir as suas próprias torres e se refugiar nelas. Naquele exato momento, Deus ele entra na história, ele faz uma confusão de línguas, as pessoas pararam de se comunicar entre si, porque a palavra Babel significa confusão. Então Deus ele cria uma confusão, Deus estabeleceu o caos entre o povo, e aquele projeto humano ele foi abandonado, irmãos. Eu quero te chamar a atenção nessa noite para que você possa avaliar de uma forma fria e calculista se o caos, se a confusão está implantada no lugar onde você está inserido. Talvez seja uma intervenção de Deus te trazendo de volta para o centro da vontade dele. Salmos 61, versículo 3. O Senhor apresenta uma torre, não uma torre de Babel, não uma torre de confusão. Ele declara: pois tem sido o Senhor um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia, porque a confusão tem levado o homem para caminhos diferentes. Deus naquele momento, ele poderia ter exterminado a humanidade mais uma vez, mas Deus não exterminou. Deus ele simplesmente criou uma confusão, e a Bíblia diz que Deus espalhou o povo. Deus espalhou o povo, foi cada um para um canto, foi cada um para um lado. Não era da vontade de Deus a construção daquela torre. Então Deus ele implanta o caos, Deus implanta a confusão entre eles que outrora estavam unidos, e eles agora entram numa confusão que eles não conseguem mais dialogar, não conseguem mais conversar na mesma língua. Então Deus ele espalha aquelas pessoas. Deus espalha aquelas pessoas. A Bíblia não fala a partir daí o destino e o que aconteceu com elas. Mas às vezes Deus ele cria uma confusão. Às vezes Deus permite que o caos seja instalado para que a gente possa entender qual é a vontade dele. E eu concluo esse meu sermão extraindo pelo menos 3 lições. E eu gostaria muito que você, querido, que me ouve aqui nessa noite, extraísse também algumas lições. Talvez você tenha projetos, talvez você tenha sonhos, mas você ainda não consegue entender porque muitos desses sonhos pararam no meio do caminho, não foram adiante, que você não consegue enxergar ainda a necessidade de você pedir perdão ao seu pai, pedir perdão à sua mãe, se retratar com essas pessoas que são figuras de autoridade, que foram constituídas por Deus, porque se nós não nos retratarmos com os nossos pais, as coisas vão ficar muito confusas para a gente, irmão. Porque a Bíblia diz em Provérbios: aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. E deixar de honrar pai e mãe, isso é um pecado. É um pecado que fez com que Cão se tornasse amaldiçoado. E a honra que Sem e Jafé deu ao seu pai fez com que eles se tornassem benditos, fez com que eles prosperassem, fez com que eles avançassem, fez com que as tendas deles se alargassem. Olha, querido, em nome de Jesus, o que Deus está falando ao teu coração?
Deus, Ele concede bênção para a família e lança desafio. Deus, nessa noite, Ele está concedendo bênção para cada um de nós. Mas Ele também lança um desafio para cada família que está aqui nessa noite. Ele lança esse desafio. Eu aprendo que o fator externo, ele pode afetar o relacionamento familiar. A bebida afetou o relacionamento de Noé com sua família. Talvez exista algo que você não tem controle sobre si, algo que você perdeu o controle, algo que você acha que não tem nada a ver. Eu quero te dizer, isso está afetando a tua família, isso está afetando o teu casamento, isso está afetando a educação dos seus filhos, isso está fazendo com que o céu se feche e a bênção não venha sobre a tua casa. É isso que tem interferido nos projetos, que talvez você entenda que seja de Deus. Eu não duvido que seja de Deus, mas é o pecado, é a postura que tem fechado a porta. Eu quero falar para você, filho, e eu falo para mim: os pais merecem respeito incondicionais. Os nossos pais merecem respeito incondicional. Isso é bíblico. Quarta lição: no mundo espiritual, as coisas só acontecem com a permissão de Deus. Que tudo vem do mundo espiritual para o mundo material. No mundo espiritual, as coisas só acontecem com a permissão de Deus. Mas para que as coisas aconteçam, nós temos que estar em comunhão com Deus. Porque Deus, Ele frustrou os planos humanos que estavam fora da sua vontade. Eu queria muito nessa hora orar contigo. Jorginho, vamos tentar cantar essa canção? Vem cá. Vem cá, Emília. Vem cá, Emília. Eu queria cantar contigo essa canção. Eu tenho muito visitante aqui hoje. Tem muita gente que está entrando aqui pela primeira vez. Tem muita gente que veio porque veio ver os seus filhos, os seus parentes. Mas eu quero falar que você veio aqui com um propósito. Foi o Senhor quem te trouxe. Foi o Senhor quem te convidou. Foi o Senhor que tocou no teu coração. Porque o Senhor quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua família. Deus quer fazer com que os teus projetos se tornem em realidade. Você começou tantas coisas na vida e não conseguiu concluir. Você trancou a faculdade. Você abriu uma outra faculdade, você parou. Talvez até o teu relacionamento sentimental e muitas outras coisas na vida você parou pelo meio do caminho. Te falta algo, irmão. Te falta algo, meu amigo. Se voltar totalmente para Deus. Você é tão inteligente, mas não consegue ver o resultado dessa inteligência na prática. Você é tão competente, mas você não consegue ver isso na prática. Confia isso nas mãos de Deus. Entrega isso nas mãos do Senhor, e no mais Ele tudo fará. E nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor, eu gostaria muito que você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregasse a sua vida para Jesus. Eu queria muito que você que ainda não aceitou a Cristo tomasse essa decisão. Eu queria que você que está afastado do Evangelho, afastado da casa de Deus, voltasse para Ele nessa noite. Porque o meu desejo é que o sonho de Deus se torne verdade. Vamos adorar o Senhor. Não sei se a letra já está em condições, Camila. Eu queria muito orar por você. Se tem alguém que não é crente que está do seu lado, se tem algum visitante, você não precisa abraçá-lo, mas eu queria que você orasse por ele. Talvez ele precise de um encorajamento. Talvez a tua oração. Talvez você, meu irmão, que já militou tanto na obra de Deus, hoje você está frio, está longe. E o desejo de Deus é que você volte. Volte. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença
ajudar também em adoração ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho em mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, Não tenha medo, eu vou contigo. a fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Você pode dizer glória, você pode declarar glória. Quem já pisou no santo dos santos sabe o que isso significa. Sabe o que é isso? A Shekinah de Deus, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Eu quero perguntar nessa noite: existe alguém entre nós que quer tomar essa decisão ao lado de Cristo Jesus? Alguém que nos visita, que já nos acompanha, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo? Alguém que acredita no que foi pregado aqui? Alguém que deseja tomar posse dessa palavra e viver pela fé, acreditando na provisão de Deus, acreditando nos projetos de Deus? Existe alguém entre nós nessa noite que deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? Eu quero convidá-lo nesta hora, onde você estiver, a erguer a tua mão, e eu quero orar por você. Alguém entre nós que nesta hora, agora, quer entregar o coração para Jesus? Erga a sua mão, erga a sua mão. Alguém aqui quer receber Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador? Levante a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero caminhar com Jesus. Eu quero viver essa verdade. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão, lá na galeria. Glória a Deus. Tem um casal lá em cima que tem entregado a vida para Jesus, porque o nosso Deus é santo. Vocês podem vir aqui embaixo. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem um casal lá em cima que está descendo com os filhos. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Meu segundo convite é para você que
quer voltar para a casa do Pai, você que quer se reconciliar com o Senhor, você que já é batizado, mas você está afastado dos caminhos do Senhor, e você que nessa noite quer fazer essa declaração. Vem cá o casal. Eu vou pedir para o Cláudio e a Catiane receber o casal aqui na frente. Você que está afastado do Evangelho, você quer voltar para Jesus, erga a sua mão. Você que já pertence a uma igreja evangélica, sobe aqui. Rob, é isso? Eu esqueci o nome da sua esposa. Priscila, sejam bem-vindos. Alguém nessa noite que está afastado do Evangelho e nessa noite quer voltar para a casa do Pai. Pastor, eu já tentei muito do Evangelho, mas eu me afastei, eu esfriei, e nessa noite eu quero assumir um compromisso, eu quero tomar uma nova postura. Não estou te convidando para fazer parte dessa igreja, mas se você quiser fazer parte, seja bem-vindo. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja novamente, eu quero voltar a servir ao Senhor aqui como eu sempre fiz. Ou pastor, eu quero passar a servir aqui nessa igreja, eu quero ser ministrado pelo Senhor, nosso Deus, nesse lugar, eu quero viver uma nova história nesse lugar. Você que já conhece a palavra de Deus, você quer voltar para Jesus, você quer ser ministrado aqui, levante a sua mão. Alguém, levante a sua mão. Alguém, pastor, eu quero voltar ao início de tudo. Levante a sua mão. Alguém mais? A Leila conhece essa família como ninguém, né, Leila? Eu sei disso, você conhece muito bem. Alguém que está afastado e quer se reconciliar hoje? Alguém? Levante a sua mão. Eu queria muito, querido, orar pela sua vida. E a Bíblia me ensina que a oração de um justo, ela tem os seus efeitos. Eu acredito que toda oração que é feita nesse lugar, ela move o céu. Ela toca o coração de Deus e ela atrai a presença de Deus para a sua vida. Meu desejo é que você saísse daqui, não só com essa coisa gostosa que você viu e ouviu, mas que você saísse com a glória de Deus habitando no teu coração. E é uma questão de fé. Eu vou insistir mais uma vez. Alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, alguém que quer voltar para Jesus, erga a sua mão. Alguém, você quer aceitar Jesus? Tem um jovenzinho lá, é isso, Cristiano? Traz ele aqui, você pode aplaudir também o Senhor pela vida daquelas crianças, tá? São crianças do nosso projeto. São crianças do nosso projeto que querem aceitar Jesus, que entenderam a mensagem. Mas tem adulto aqui que entendeu a mensagem, mas está numa batalha espiritual nesse momento, está numa grande dúvida, talvez esteja envergonhado, tímido. Chega nessa timidez agora, querido. Levante essa mão bem alto e receba a bênção de Deus. Ah, mas alguém? Rapaz, vem cá. Qual o seu nome? Mariana, você também quer receber Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador? Você também pode aplaudir o Senhor pela vida da Mariana nessa noite. Esse camarada aqui ontem, o trabalho era 3 horas da tarde, ele chegou 9 horas da manhã e ele estava com uma tiradeira na mão. E eu perguntei: para que serve essa tiradeira? Ele não me respondeu. Eu falei: você vai deixar essa tiradeira em casa e você vai vir sem tiradeira. Ele não só veio sem a tiradeira, mas hoje está aqui recebendo Jesus. Você quer receber Jesus no seu coração como Senhor e Salvador? Sim. Você também quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim. Antônio, são as primeiras colheitas. Essa é a importância das nossas crianças estarem dentro da igreja. Vem cá, Antônio, fica com eles. É a nossa colheita, José. É Deus. Isso é resultado, Antônio. É a importância do domingo, Antônio. É a importância de estarmos na casa de Deus. É resultado de trabalho, de oração, de dedicação, Beatriz e Cristiano. Quando a gente vê um pecador se arrependendo, uma criança tem uma importância muito grande. Elas são é o alvo do Evangelho. Essa lágrima aí, Antônio, é semeadura.
cura, é resultado. Há mais alguém essa noite que quer entregar a vida para Jesus? Há mais alguém? Eu vou encerrar orando, agradecendo a Deus. E a colheita foi farta. Há 2 semanas atrás eu lembrava de vocês, eu orava por vocês. Na semana seguinte vocês vieram e retornaram. Lembrei das suas filhas. Louva a Deus. A gente está orando por vocês. Queria muito que vocês fizessem cursos casados para sempre com a gente. Vamos pensar nessa possibilidade. A gente vai ter uma galera que vai tomar conta das suas filhas aqui. E vai ser um tempo de renovo no casamento. Antônio, parabéns. Parabéns a todos pelo lindo trabalho dessa noite. Parabéns a Cássia, departamento infantil. Sucesso. Sucesso total. Vamos investir nas nossas crianças. Não é o futuro da manhã, é o presente. É o alvo das nossas orações. Convido toda a igreja a se colocar de pé. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação. E eu falava para Cássia, quando a gente prepara um musical de Páscoa ou de Natal, vem cá, Cássia, quero orar contigo aqui. E eu conversava com Cássia ontem. Cássia, o resultado do musical é esse aí. E a Cássia, pastor, eu só estou focado na música. Mas Cássia, há um todo contexto. Vidas sendo salvas através do seu trabalho, fruto da obra das suas mãos. Não sei se Mônica está aqui, Camille está aqui, Mônica está lá, toda a equipe, parabéns. Eu quero orar a Deus, finalizando. Eu quero convidá-la a fechar os seus olhos. Logo após estarei ministrando a bênção apostólica. Quero convidá-la a estar conosco na próxima quarta, estar conosco nos domingos, pela manhã, domingo à noite, trazendo visitantes, trazendo pessoas para ouvir mais de Deus. Participa da obra que Deus está fazendo nesse lugar. É um tempo de avivamento, é um tempo de crescimento, é um tempo de multiplicação, é um tempo de investimento, investir em pessoas, investir em vida, é vida da vida, é investir nessa garotada. Tu tá chorando, né, menina? Cara, é muito lindo ver uma criança chorar. É muito bom quando eu vejo uma criança chorando. É a palavra entrando no coração. De repente é um choro pelos pais. É um choro talvez pela família, talvez é um choro do Espírito Santo de Deus tocando no coração, porque a gente não consegue interpretar o choro de uma criança. Só uma criança e Deus sabe o significado desse choro. Mas independente do seu choro, eu quero te falar que a Bíblia declara que o choro pode durar uma noite, e a Bíblia declara que a alegria vem pela manhã, e a Bíblia também declara que Deus ele colhe cada lágrima. E Ele colhe cada lágrima, porque aquele que sai andando, chorando, levando a preciosa semente, voltará com certeza nas suas mãos o fruto do seu trabalho. E o choro de uma criança nunca é em vão diante do Senhor. Deus transforma, multiplica, e bênção sobre a vida dela. Eu quero profetizar sobre a tua vida tudo aquilo que Deus tem para você e muito mais. Profetizo você dançando aqui para o Senhor. Eu profetizo você cantando aqui para o Senhor. Você servindo aqui ao Senhor com seus dons e seus talentos. Eu profetizo sobre a vida dos teus pais. Eu profetizo tudo aquilo que você honre os seus pais, independentemente de qualquer coisa. Honre a tua mãe, honre o teu pai, aonde quer que eles estejam, porque é um princípio bíblico que acompanha muitas bênçãos sobre a nossa vida. E se nós estamos aqui hoje de pé, é porque é um dia e hoje ainda honramos nossos pais. Eu profetizo sobre a vida dos filhos que aqui estão, que obedeçam os seus pais de forma incondicional, que honram teus pais. Eu profetizo sobre a vida dos pais, porque a Bíblia declara uma profecia que Deus iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, quando o Espírito Santo fosse derramado. E o Espírito Santo já foi derramado, ele habita em nós. Então converte o teu coração na direção do teu pai e da tua mãe. Ei pai, ei mãe, converte o teu coração na direção do teu filho e abençoa o teu filho. Profetiza sobre a vida do teu filho em nome de Jesus.
pelas crianças aqui do projeto, aqui na frente, por esse casal e seus filhos, pela vida da Cássia, pela vida de todos aqueles que trabalham e ministram sobre as nossas crianças. Eu profetizo sobre a vida de cada pai, de cada mãe que adentrou aqui neste lugar, pela vida de cada membro desta igreja, pela vida de todos os líderes, que sejam fortemente impactados pelo Teu Espírito Santo, que saiam desta casa diferente como entraram, sabendo que todo projeto fora da vontade de Deus será frustrado, mas que os nossos projetos devem estar alinhados com a vontade de Deus. Isso é um princípio que não pode ser alterado, é atemporal, é fora do tempo. Deus, obrigado, porque nós te louvamos e reconhecemos a Tua santidade. Obrigado por tudo que foi falado aqui. Coloque a mão no teu coração, querido. Que agora o amor de Deus Pai, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a Igreja de Cristo aqui presente e a Igreja de Cristo espalhada em toda a face da terra. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode se assentar, querido, e você vai orar silenciosamente, agradecendo a Deus de forma antecipada. Porque Deus, Ele vai validar o teu projeto. Deus vai colocar